Recording in progress. Acho que eu vou diminuir esse negócio. Bom, gente, bem-vindo para todos e todas. Vamos fazer hoje o nosso segundo encontro do grupo SIGA, do SIGA Talks. Queria começar agradecendo muitíssimo a presença do Pedro Martins, que está aqui, aceitou nosso convite para vir conversar com a gente sobre esse tema da regulação da inteligência artificial. Foi sugerido previamente a leitura de um capítulo desse livro que está aqui na minha mão, que o Pedro publicou tem o quê? 2 anos, né? Saiu em 2021. Foi no final de 2021, 2022, nessa virada aí. Saiu no final de 2022, né? Saiu já 2022, que é esse profiling na Lei Geral de Proteção de Dados, que é resultado da pesquisa dele de mestrado, que ele realizou aqui no nosso programa, aqui na Faculdade de Direito da UFMG, que eu tive a oportunidade de ler e participar da banca na época, e que já apresenta alguns pontos assim, que acho que são interessantes para a gente já começar a pensar decisões automatizadas, tratamento, né, automatização de dados, esses sistemas ditos aí de inteligência artificial, o grau de autonomia que eles têm e o tipo de regulação que eles demandam. Na época que esse trabalho foi feito, ainda não havia esse projeto de lei, né, o 2338, que está sendo discutido hoje. Já existiam algumas iniciativas, começando assim, algumas iniciativas, mas não se falava muito disso na época, não. Até os termos, curioso do debate, eles vêm mudando, né? Em pouco tempo eles já mudaram. Então é uma área extremamente dinâmica e constante assim, em transformação. Eu vou, dinâmica do nosso encontro hoje, eu vou inicialmente passar a palavra para o Pedro, para ele fazer uma apresentação inicial, contextualizar a pesquisa dele. Eu pedi para ele focalizar, assim, privilegiar esse tema da regulação da inteligência artificial, mas, enfim, fica à vontade para abordar os temas que te interessam mais. A ideia dos nossos encontros aqui é trocar experiências de pesquisa, falar sobre não só aquilo que você já publicou, mas sobretudo aquilo que te interessa nesse momento, que vem chamando mais sua atenção, que você está pesquisando, coisas que você acha que a gente deveria olhar com mais atenção para elas e tal, para a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso e dialogar. Eu queria pedir o pessoal que está remotamente, a gente está vendo vocês aqui na tela que tem aqui na nossa sala, quem puder abrir a câmera para ter esse tipo de interação, e eu vou virar a câmera aqui para o Pedro, para ele fazer a apresentação dele. Deixa eu chegar o microfone também mais para o lado de cá. Mais para o lado de cá, para vocês ouvirem ele melhor. E no mais, também queria agradecer as pessoas que vieram aqui presencialmente. Muito obrigado. Alguns têm prova amanhã, que eu estou sabendo, o pessoal do primeiro período, e mesmo assim vieram aqui. Obrigado pelo comparecimento. Mas o pessoal que está aqui da organização, a Ana hoje está aqui, pôde vir. Além disso, os monitores aqui, né, do nosso grupo, o Caio e a Gabi também estão presentes, além de todo mundo que veio aqui prestigiar o Pedro e o nosso encontro. Eu vou virar aqui para o Pedro e vou passar a palavra para ele mais uma vez. Obrigado aí por isso. Falei que ia virar, mas... Tá bom. Está dando para me ouvir? Já te pareceu? Tá. Bom, primeiro agradecer, na verdade, pelo convite de estar aqui. Tem muito tempo que a gente conversa sobre esses temas, né, mano? Desde quando eu estava na graduação ainda, que o TCC estava no banco e tal, durante todo o mestrado. A gente dialogou muito. Então, obrigado por fazer o convite, de apresentar um pouco do que eu tenho trabalhado e pesquisado. Queria agradecer a Ana também por intermediário. Eu sou muito ruim de votar, desculpa quando eu demoro a responder. Mas obrigado a todo mundo que está aqui também. Como o Marco falou, eu defendi meu mestrado em 2021 aqui. Só fiz graduação e mestrado aqui. Ainda não tive coragem de doutorado, quem sabe. Mas, enfim, continuo trabalhando com esses temas. Eu também sou coordenador acadêmico na Data Privacy Brasil, que é uma organização da sociedade civil que faz pesquisa e ensino em temas de direitos digitais de forma ampla. Então, a gente cobre muito proteção de dados, mas agora também estamos cobrindo... A regulação de áreas está cobrindo bastante fortemente. O processo de globalização também, a agenda do G20, que o Brasil vai assumir a presidência agora no fim do ano, que é um ministério importante de cooperação internacional. Então, a gente tem acompanhado essas pautas, tanto no nível local quanto no nível global, de regulação de tecnologias.
Vou tentar dar enfim, a leitura, o que eu tenho de produzido de material assim é a minha dissertação. Eu tenho feito muita coisa mais por data privacy, mas menos coisas acadêmicas sobre esses novos momentos da regulação de IA. Então, eu vou tentar conectar um pouco que eu trabalhei na dissertação, no mestrado, com o que está acontecendo hoje na regulação de IA, que eu acho que é um momento bem particular assim, que a gente está vivendo. E aí, o primeiro ponto assim, que eu acho que é importante de retomar é quase uma linha do tempo assim, do movimento regulatório no Brasil de tecnologia. Porque se a gente fosse pensar, até quando o Marco estava falando, quando eu cheguei esse trabalho em 2021, quando eu terminei ele, pelo menos para mim, assim, muito honestamente, era impensável falar que a gente ia estar regulando lá de tão pouco tempo assim, inserir um texto para debate e para votação no Congresso. Assim, parecia algo que ia demorar mais alguns anos, que o tema ainda estava muito incipiente. Mas se a gente for para trás, né, sei lá, se a gente pensar que em 2011, 2012, tipo, regular a tecnologia era alguém pensável. Né? Da euforia, a tecnologia vai salvar o mundo, primavera árabe no Twitter. Então, era uma coisa que o movimento de tecnologia era muito mais de euforia, confiança e animação para o que ia acontecer, do que de qualquer outra coisa, de controlar ela ou de regular a tecnologia. Era até um discurso mal visto. Né? Hoje em dia ainda é um pouco, mas naquela época. E aí acho que o grande momento de virada, pelo menos no Brasil, foi ali em 2014, quando teve o caso do Snowden, e pelo esquema de espionagem da NSA, da Agência de Segurança dos Estados Unidos. E aí isso criou um movimento global de preocupação com digitalização e o que seria possível fazer com o uso de dados que estavam cada vez mais sendo coletados por todo mundo, né? Inclusive autoridades. Então, a Dilma, na época, a presidente do Brasil, era questionada e tal, então levou preocupação em vários sentidos, tanto no nível individual quanto no nível geopolítico global. E aí isso foi o empurrão do Brasil fazer o marco da internet. E foi a primeira regulação ampla assim, que a gente tem para regular, não uma tecnologia específica, mas algo que a infraestrutura que possibilitava todas as tecnologias da internet. Né? Então, criando parâmetros básicos ali para o uso da internet no Brasil. E é uma regulação que, hoje em dia, ela é menos falada, ela é menos popular, mas na época que ela saiu era o ápice do que a gente tinha assim, de movimento regulatório do mundo. No mundo inteiro, o Brasil foi liderança assim, no marco de internet. E tem coisas que lá já dava indicação, assim, no marco de internet já dava indicação de que haveria uma lei de proteção de dados pessoais, já tinha abertura para continuar esse movimento regulatório. E aí, pegando essa esteira, a regulação de proteção de dados pessoais também começou a ganhar força no Brasil. E aí, em 2015, 2016, isso começou a intensificar, também porque a Europa estava fazendo a atualização da lei dela. Então, em 2018, a Europa atualiza a diretiva de proteção de dados para a GDPR, que é atualmente a diretiva que regula a proteção de dados lá. E isso, já nesse movimento global de que era preciso regular a tecnologia. Não tinha como deixar isso solto, mas de todos os lados, assim, até a pauta econômica exigia uma regulação da tecnologia. Então, no Brasil, uma coisa importante para a gente aprovar a LGPD é porque o governo, na época, tinha uma pauta de entrar para a OCDE. E aí a OCDE exigia, que um dos critérios da OCDE era ter uma lei de proteção de dados, uma regulação de proteção de dados para garantir o fluxo informacional. Então, assim, essa tensão de regular a tecnologia, no início, era muito... Tinha um movimento claramente das grandes empresas, de ser aversa à regulação, e no discurso público também era algo muito mal visto. E aí nesses últimos 10 anos, isso começou a mudar, a maré começou a mudar. E aí, no Brasil, acho que o grande marco é a marca de internet, a Lei Geral de Proteção de Dados também foi outro ponto muito importante, assim, porque foi uma lei bastante robusta e que teve uma união de todos os setores assim, para aprovar ela. Então, a lei é aprovada por unanimidade em todos os lugares, no Senado, na Câmara, etc. Então, a gente consolidou um cenário, um arcabouço regulatório básico com a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela já dava algumas indicações de novos problemas que precisavam ser enfrentados, especialmente decisões automatizadas.
tanto a GDPR na Europa quanto a LGPD no Brasil têm direitos básicos ainda sobre contestar decisões automatizadas. Então, de revisão no artigo 20, aí tem uma discussão se existe o direito de explicação ou não, tanto na GDPR quanto aqui. Então, a LGPD ela se tornou o grande epicentro assim, do debate, não só de dados pessoais, porque isso já era dado, mas também dessa porta que já se abria para o uso de inteligência artificial e decisões automatizadas que afetassem os direitos das pessoas. Né? Então, é engraçado porque as regulações de proteção de dados elas surgem nesse período ali, né, 2018, então, do GDPR, a LGPD é aprovado e tal, e elas já surgem meio tipo, tem uma coisa mais importante para a gente se preocupar do que o que a gente já está regulando. Então, elas já surgem com uma falta, que é o tratamento de dados pessoais ou não, mas para fazer decisões automatizadas. E aí, acho que isso, tentando conectar um pouco com uma dissertação, era meio que isso que eu tentei explorar, assim, porque a regulação de produção de dados, ela se diferencia da regulação da privacidade, então esse é um movimento de afastamento importante, porque antes a gente se preocupava muito com a questão de privacidade, de intimidade, né? E se alguém souber do que eu falo, se alguém souber da minha vida privada, essa preocupação muito ligada à noção que a gente tem de privacidade. E aí a regulação de produção de dados, ela não é só isso, ela é muito mais do que isso. Muitas vezes não importa se um dado é privado ou público, se o dado está disponível na internet, ele ainda assim é objeto de regulação. Então, esse movimento de ampliar o leque regulatório começou ali, e aí, mas nessa lógica ainda mas é um dado sobre uma pessoa, esse dado identifica uma pessoa. Não importa se ele é público ou privado, mas o que importa é que ele está relacionado a algum. Então, os direitos que você quer defender traz também são direitos contemplados tratados identificando alguém. Se um banco vai fazer meu score de crédito e para isso ele usa dado meu, existe ali uma preocupação com como ele está tratando meus dados. Mas se um sistema, se a gente pensar em sistema é muito comum no ambiente de propaganda, né, de publicidade comportamental. Você não precisa saber quem é a pessoa que está ali do outro lado. Tanto faz com a pessoa. O que importa é como ela está se comportando. Ela se comporta de forma parecida com um grupo ou não. Ela clicou em anúncio, ela curtiu páginas de esporte. Então, ela provavelmente tem interesse em receber anúncios sobre academia, sei lá. Não importa quem é aquela pessoa, não importa se o dado está relacionado àquela pessoa, o que importa é como ela se comporta e como eu consigo influenciar o comportamento dela. E essa preocupação é uma coisa que as leis de proteção de dados não conseguiam cobrir bem. Porque elas estavam muito preocupadas com essa noção de dado pessoal, um dado que está relacionado a uma pessoa. Para muita coisa não importa se o dado é pessoal ou não, importa que é um dado. Tanto faz se ele está anonimizado, não importa, não tem nenhuma importância. O Google não quer saber quem é você ou o que ele está fazendo para gestionar o anúncio, ele quer saber como você se comporta. Se tem mais chance de você clicar no anúncio que ele vai te mandar, é o que importa para ele, não faz tudo, cara. Se ele conseguir influenciar o comportamento, a métrica de sucesso dele já está cumprida. Então, justamente essa lacuna que as leis de proteção de dados deixam é que eu tentei explorar um pouco no mestrado, que existe essa preocupação muito grande. E ainda, hoje, quando a gente fala de vigilância, né, a gente fala muito numa perspectiva de alguém saber algo sobre mim, nessa perspectiva de exportar um dado da minha esfera privada para a esfera pública. Então, uma coisa que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, ou uma coisa que eu não quero que circule publicamente, passa a circular publicamente. Existe muita essa noção, eu acho, ainda, de proteção de dados, de privacidade nesse sentido. E o que eu acho que a gente tem que se preocupar, talvez, tanto quanto, é o contrário, como o autor italiano Massimo Durante chama, ele fala da importação de dados da esfera pública para a sua vida. O problema é, quando eu vou relacionar com o banco, por exemplo, ele não quer saber quem eu sou, ele não quer que eu conte uma história para ele não quer saber nada de mim, ele só quer otimizar se o dinheiro dele vai retornar de forma positiva ou não. Se ele vai me dar um empréstimo, ele não quer que eu conte minha narrativa de por que eu quero esse empréstimo, por que eu estou pedindo esse dinheiro, ele só quer saber meu histórico de compras e de pagamento e relacionar se tem mais chance ou menos chance de eu receber, de eu pagar a dívida que eu tenho com ele. Então, essa lacuna entre
a impossibilidade de se narrar e se colocar nas relações sociais, eu acho que é um grande... É um elemento que acontece a partir dessa automatização das relações. E a Antonete Fujiwara é que mais vai, que, a meu ver, vai explorar melhor isso. Então, assim, então existe esse contexto de uma regulação que surge muito nova e que ela abre margem para a gente começar a lidar com essas questões. Então, começar a falar de revisão de decisões automatizadas. Por que está negando meu score de crédito? Por que eu não estou recebendo esse programa de assistência social do governo? Essa regulação ela começa a abrir essa lacuna, mas por que é uma regulação de proteção de dados? Por causa das nossas premissas de proteção de dados, ela encontra essas barreiras, tipo, isso não estou dando um dado que não é pessoal, não vai ser objeto da regulação. Um dado anonimizado, ou um dado que não relaciona a ninguém, você não consegue fazer que a regulação de proteção de dados incida. A não ser que você vá para um caminho interpretativo mais amplo, que é o que eu tentei fazer na dissertação, mas é muito difícil, né? Já é difícil a gente enfrentar esses problemas com a lei que, na liberalidade dela, ela ainda vai excluir esse escopo de aplicação. Fica muito difícil a defesa dos direitos fundamentais nesses processos de automatização e de digitalização. Então, assim, esse contexto todo foi muito do que eu trabalhei na dissertação e como a gente está falando, assim, para mim, pelo menos, era impensável pensar que pouco tempo depois, então, sei lá, de 2021, 2 anos depois, a gente tem um texto que está para ser votado. Um texto pronto. E outro texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, foi muito rápido esse movimento de a gente perceber, não sei se perceber a insuficiência, mas acho que esse cenário de inevitabilidade da regulação movimentou muitas aspectos. Porque se lá em 2010 o objetivo das empresas que trabalhavam com esse tema, que tem modelo de negócio baseado nisso, era evitar a regulação, hoje em dia é que a regulação seja aprovada, porque vai ter algum negócio aprovado, mas da maneira que seja mais favorável para ela. Então, não existe mais o debate se a gente vai regular ou não, já. Não existe mais esse debate. O debate é como a gente vai fazer isso. E aí acho que esse é o cenário que a gente está hoje. Né? Então, tentando passar um pouco agora para o cenário regulatório. No Brasil, a gente teve no ano passado, ou 2021, acho que foi 2021 ainda, a gente teve o projeto de lei de 2020, que é o PL 21 de 2020, aprovado na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, então eles aceleraram a votação e aprovaram um projeto de lei. E esse é um projeto de lei muito genérico. Assim, ele traz algumas definições, traz termos e traz preocupações, mas não cria nenhum arcabouço regulatório para a gente mobilizar essas preocupações. A gente se preocupa com discriminação, a gente se preocupa com explicabilidade, a gente se preocupa com isso, acabou. Então, é só um princípio, eu falo muito essa palavra, né? Uma lei muito principiológica. Ele estabelece o que a gente tem de preocupação, o que a gente tem de princípios, mas ele não operacionaliza como é que isso vai, o que vai acontecer a partir disso. Então, teoricamente, qualquer organização poderia falar que está cumprindo a partir das diretivas internas. E acho que isso é algo importante também, porque se a gente fosse falar alguns anos atrás, a gente estava discutindo muito sobre ética em inteligência artificial, né? Aquele debate, princípios éticos de IA, tal. E rapidamente, esse cenário de ética em IA também, hoje em dia, é muito pouco falado. Claro, ele existe. Textos e debates e construções sobre isso, mas é muito evidente que é insuficiente. Né? Você tem parâmetros éticos para IA, é algo muito insuficiente, porque o que a gente precisa não é de parâmetros éticos, mas são de regras aplicáveis, de regras exigíveis. Então, o projeto de lei lá, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele tinha muito essa linha da eticização, de criar parâmetros mínimos, éticos e princípios, mas sem colocar nenhum arcabouço regulatório para isso. E aí, quando ele saiu da Câmara dos Deputados, ele foi para o Senado, e aí no Senado teve uma movimentação interna e que se percebeu que
nesse texto era muito frágil, ele era muito incipiente ainda. E aí instaurou uma comissão de juristas, então o relator, o senador Eduardo Gomes, acho que foi ele, que criou. Ele falou: não, então vamos criar uma comissão de juristas aqui, convidar algumas pessoas que debatem o tema no Brasil para propor um novo texto para o projeto de lei brasileiro de regulação de água. E isso foi no início de 2022. E aí, no final, em dezembro, foi apresentado o texto substitutivo, que agora é o PL 2338, que é o que está sendo debatido. Então, a gente teve esse momento muito rápido. Né? Em 2018, a gente aprovou a lei. Em 2018, a gente aprovou a lei de proteção de dados. Em 2021, essa lei entrou em vigor. Em 2021, aprovou o PL de IA na Câmara dos Deputados. Uma coisa muito, muito repentina, uma virada assim, muito repentina, mas mas foi muito evidente quão insuficiente esse projeto era. E, por conta disso, ele teve esse freio. Foi aprovado, mas no Senado, não. Precisa de alguma coisa minimamente mais robusta. E aí o Brasil entra no cenário global de disputa por regulação de IA, que é enfim, que é o grande tópico do momento. Assim. A gente tem na Europa o AI Act lá, eu não sei como é que é em português, mas é o AI Act, que é o projeto que eles têm para regular a IA. No Brasil tem o PL 2338. Nos Estados Unidos, hoje, Biden já começou também a movimentar nesse sentido com a ordem executiva, estabelecendo alguns parâmetros para a regulação de IA lá. E na escala internacional também, de organismo multilateral, está todo mundo disputando qual vai ser o principal fórum onde as regras de IA vão ser estabelecidas globalmente. Então, tem a OCDE, tem a ONU, tem a Unesco, tem o G20, então tem vários fóruns multilaterais que estão tentando se estabelecer como o protagonista da discussão. E aí, esse ano eles ganham ainda mais força, né? Porque está todo mundo falando de IA há muito tempo, só que ainda era algo muito... Você ainda tinha dificuldade de explicar para um leigo o que era e quais os impactos de IA. E acho que esse ano ficou muito evidente. Né? ChatGPT, todo mundo fala, ChatGPT, não sei o quê. Então, as discussões saíram de uma esfera muito especializada e foram para a esfera pública com coisas muito marcantes, né? E muito facilmente comunicáveis. Então, acho que essa mudança foi bem significativa. Assim. Antes você falava de regular IA, as pessoas ficavam... O que é isso? Tem coisa mais importante para fazer. E agora eu acho que fica evidente como que tem consequências muito diretas, tem um uso muito direto no dia a dia das pessoas. E, enfim, aí acho que tentar localizar um pouco como que o projeto de lei brasileiro está nessa escala internacional. Bom, acho que o primeiro elemento que acho que é quase um consenso global, assim, de todos os projetos estão com mais tração, mas o da Europa, o brasileiro e quase todos nessa OCDE, etc., eles seguem uma abordagem que é uma abordagem de regulação baseada em risco, que é uma coisa difícil de explicar e especialmente é difícil para todo mundo, porque para quem é do direito está acostumado com outro tipo de regulação, quem não é do direito também muitas vezes não entende o que esse arcabouço regulatório quer dizer. Mas tentando explicar minimamente, a ideia é que você estabelece obrigações que não são iguais para todo mundo e que existe um dever de quem está usando a inteligência artificial, de quem está desenvolvendo algum produto, de avaliar os próprios riscos que ele está colocando. Então, no Código de Defesa do Consumidor, você tem obrigações muito claras. Você não pode ter um produto defeituoso, você não pode ter um liquidificador que explode na cara da pessoa. Se você tiver algum bicho que está escondido depois de X dias, o cliente tem direito a trocar. Então, tem regras muito claras e muito fáceis de serem determinadas se a pessoa tem direito ou não, se o fornecedor tem a obrigação ou não. E na regulação, a de proteção de dados já segue muito essa lógica, mas a de IA isso é ainda mais forte. E não existe, nesse modelo inicial de abordagem baseada em risco, a principal preocupação é
criar obrigações que façam com que a gente entenda quais riscos são gerados por cada aplicação. Mais do que estabelecer direito, mais do que estabelecer obrigações, a principal obrigação é que você tem que mensurar seu risco. A partir de quando você mensura seu risco, a gente estabelece o que você tem ou não fazer. Então, sei lá, você vai desenvolver um sistema de score de crédito. Você tem que avaliar quais riscos você vai estar aplicando, quais riscos esse sistema vai gerar para as pessoas. As pessoas têm o risco de ser excluídas do sistema financeiro, têm o risco de reforçar a discriminação historicamente existente. Tem vários riscos que você pode ir mapeando. E a partir de você mapeia esses riscos, você consegue estabelecer o grau de obrigação que gera de volta para você. Então, todos os modelos seguem muito nessa lógica. E na Europa existe até um critério de risco excessivo, de risco inaceitável. Que a ideia que é bem inovadora, pelo menos em termos regulatórios, porque a gente tem muito pouco isso, né? Se a gente pensar em outras regulações, quase nenhuma regulação fala, você não pode fazer isso. E essa regulação europeia ela tem parâmetros que são riscos inaceitáveis, então riscos que a gente não está disposto a correr enquanto sociedade. Então você não pode usar esse sistema. Então, uma vedação bem definitiva. O risco é tamanho e você nem pode usar isso. Então, o clássico exemplo, tem dois clássicos exemplos, um é de reconhecimento facial em esfera pública pela administração pública, então, polícia usar câmeras de reconhecimento facial em lugares públicos para prever crimes, então a ideia de não só de identificar pessoas, mas de prever comportamentos com base em biometria em esfera pública, em larga escala. É o clássico exemplo de risco inaceitável e também de governo fazer social scoring, isso é, avaliar cidadãos a partir de um nível de avaliação de métrica e a partir disso determinar se ele tem direito à assistência social, tem direito a programas do governo ou não. Então, esses são os dois modelos. E tem mais um também que é de influenciar comportamento a partir de viés cognitivos, a partir de inconsciência, a partir de mecanismos inconscientes. Então, você manipular de forma muito aberta o comportamento de pessoa a partir de mecanismos inconscientes dela. Então, esses são alguns exemplos muito claros de tecnologias que são têm um risco inaceitável. Então, eles não poderiam ser feitos. Aí tem os outros que é score de crédito, policiamento preditivo, avaliação de assistência social, mas não por aquele sistema global do governo. Então, tem vários outros sistemas que são considerados de alto risco. Que são riscos que a gente considera significativos e que geram obrigações, mas que ainda assim a gente tolera eles, não são algo que proíbem o uso daquela tecnologia. Então, o modelo europeu é muito baseado nisso. Tem o risco excessivo, tem o alto que não pode ser, o risco inaceitável que não pode ser usado, tem o risco alto, e aí tem o baixo risco que gera menos deveres, o risco moderado. Então, toda a lógica da regulação vai seguir isso. Então, todo o resto que decorre da regulação vai seguir se o seu sistema de IA está em qual desses riscos e seus deveres vão ser contrapostos a partir disso. E o que eu acho interessante do modelo brasileiro é que a gente conciliou essa abordagem de regulação baseada em risco, que é o modelo padrão e dominante, com uma abordagem baseada em direitos. Então, a questão não é só, dependendo do nível de risco, você tem que ter algumas obrigações, mas existem também direitos fundamentais que a gente quer estabelecer que sempre tem que ser exigidos. Então, gera um balanço entre você gera uma obrigação para quem for usar o sistema de avaliar os próprios riscos e criar obrigações a partir disso, mas também cria direitos que já são exigíveis para os cidadãos exigirem. Então, você concilia as duas coisas, porque você joga muita bola para quem está operando o sistema, para quem está desenvolvendo o sistema. E aí os cidadãos ficam meio de observadores. Isso depende de um arcabouço regulatório muito forte, né, com a autoridade, de um sistema judiciário que faça isso valer. Então, é bem dependente de uma boa operacionalização de um arcabouço regulatório. E essa abordagem baseada, que concilia a abordagem de risco e direitos, ela é interessante porque você já cria direitos para as pessoas podem exigir esse direito, inclusive no judiciário.
Então, você pode ir lá e falar, eu quero o direito à explicação e eu tenho esse direito. E aí, isso não depende de uma avaliação do risco daquele sistema, não depende de uma gestão só de quem está operando o sistema, mas é algo que pode ser exigido, assim como você pode exigir que o seu produto seja trocado se ele vier com defeito quando você comprar algo na loja, ou de arrependimento quando você compra coisa pela internet. Então, assim, existem direitos, a lei brasileira estabelece direitos objetivos que podem ser exigidos. Ele tem direitos básicos, que é de informação, para você saber quando algum sistema de automatizado está falando com você, ou está interagindo com você. Então, você nunca pode ter dúvidas se está falando com um IA, ou se você está interagindo com um IA ou com um humano, que é uma coisa que existe muito, né? Especialmente quando você está pensando em populações vulneráveis, né? Tanto, sabe, pessoas idosas, crianças, é muito difícil. Muitas vezes as pessoas falam com um robô achando que é uma pessoa. Então, esse direito tem direitos básicos de informação, então, tem meio que uma tríade, assim, tem direitos de informação sobre um sistema de IA, quais dados ele usa na interação com você, então, direitos de transparência e informação. E aí tem os direitos maiores, são os deveres de diálogo, os deveres os deveres de você exigir algo no sistema, não só de você receber informação dele. E aí são especialmente são aqueles direitos que a gente começa a ver na LGPD que surgem agora de forma mais forte, que é a gente contestar uma decisão, direito de revisão, direito de intervenção humana. Então, esses direitos estão previstos na regulação de IA para sistemas que impactem direitos fundamentais. Então, quando o sistema impacta um direito fundamental, você tem o direito de contestar a decisão dele, solicitar intervenção humana, pedir direito à revisão. Então, esses direitos que a gente começava a falar na LGPD para saltas muito limitadas, passa a ser algo instituído mesmo pela regulação de IA, como está posta hoje. Então, é interessante que a gente, essa conciliação de dois modelos regulatórios, baseado em risco, baseado em direito, deixa o projeto de lei brasileiro bastante único, assim, e acho que ele é bem inovador. Uma coisa que, uma narrativa muito comum, pelo menos que eu vejo, é de o projeto brasileiro ele copia o modelo europeu, então a gente tem que fazer modelo próprio, a gente está copiando a solução da Europa, assim, que aqui a gente está em outro local, outro contexto, até de tecnológico, né? Nós não somos um país que desenvolve muito, nem tem dados para isso. A gente é muito mais consumidor de modelos produzidos, principalmente por empresas estrangeiras, né? Do que o grande produtor desse sistema. E aí surgem muitas narrativas de que a gente não pode regular igual a Europa, porque a Europa tem esse contexto. Mas a gente não está regulando igual a Europa. Então, acho que isso é importante, assim, porque essa narrativa tem observado que estão tentando colar essa narrativa no nosso projeto de lei. Acho que é um projeto de lei importado do modelo europeu, e não é. Ele, claro, se inspira no modelo de abordagem baseada em risco, que o principal precursor foi o modelo europeu, mas ele traz muitas outras inovações que não estão no modelo europeu, inclusive para endereçar questões brasileiras. Então, a gente endereça questões de discriminação muito melhor do que o projeto da Europa. A gente tem obrigações lá. O direito à não discriminação, que está previsto no nosso projeto, ele explicitamente ele abarca discriminações indiretas. Então, ele explicitamente reconhece questões estruturais da sociedade como racismo, desigualdade social. O projeto reconhece explicitamente isso e traz direitos que visam endereçar essa realidade. Então, para você exigir que o direito que você a não discriminação do sistema de arte, você não precisa provar que você foi discriminado individualmente. Basta provar que aquele sistema reproduz uma lógica de discriminação indireta. Você demonstrar que aquele sistema, de forma geral, pontua menos pessoas negras no score de crédito, ele tem um proxy que está relacionado ele trata um dado que é relacionado a um proxy de raça, e isso gera um prejuízo para as pessoas que estão sendo avaliadas ali, já é um sistema que é discriminatório e reconhecido pela nossa lei, pelo nosso projeto de lei. Então, ele é muito inovador nesse sentido, porque isso é algo que a gente sempre vê nos debates acadêmicos e etc., mas sempre ficou sendo ainda o subterfúgio de quem opera esse sistema. Fala, não, eu não trato dado de raça, então não tem discriminação.
sem qualquer questionamento que surge sempre aí. Não, a gente não trata dado de raça, então não tem discriminação. Não precisa, né? Tratar dado de raça. Se tratar CEP, não sei se tratar raça, é exatamente igual. Tem vários estudos que mostram isso. E aí nosso o projeto de lei brasileiro ele reconhece, ele tem mecanismos para reconhecer essas questões muito particulares do Brasil de discriminação racial, discriminação de classe social, gênero, etc. Então a gente conseguiu um arranjo bem favorável nesse sentido, a meu ver. E aí, enfim, aí a gente também tem alguns mecanismos de transparência muito melhores que a Europa, porque acho que um outro elemento importante nessa regulação baseada em risco é justamente isso. A gente cria a obrigação de alguém que está desenvolvendo um sistema avaliar o risco do próprio sistema. Só que é importante que não seja isso tem algum caráter público, né? Esses sistemas de AI vão afetar pessoas ou possivelmente a sociedade como um todo. Então, o governo contrata uma empresa para fazer um sistema de IA para definir benefícios do INSS. Isso está afetando literalmente o Brasil inteiro. Então, o nosso projeto, ele, de forma geral, já traz isso, mas especialmente quando é usado no setor público, uma obrigação de transparência dos riscos avaliados, como foi feita essa avaliação de risco, e ainda de valor do cliente, mas aberturas para participação nesse processo de avaliação de risco. Então, não é só a empresa que vai avaliar o próprio custo dela. A sociedade civil como um todo pode participar ou deve participar dessa avaliação de risco. Então, acho que esse é o elemento mais tem mais potencial, assim, a meu ver, da gente mudar um pouco os termos que a gente está regulando tecnologia hoje em dia, porque o modelo de regulação baseado em risco ele é dominante, acho muito difícil a gente sair dele, mas se a gente conseguir colocar que essa avaliação de risco é algo público, é algo que tem que ter participação cidadã, participação cívica, a gente passa a encarar a regulação de tecnologia assim como a gente encara, sei lá, o urbanismo. Tá? Quando o diretor vai ser aprovado na prefeitura, tem uma audiência pública, tem elementos públicos para a população definir se ela quer ou não aquele plano diretor, para saber se pode construir um prédio de 1.000 metros no meio do centro da cidade ou não. Assim como a gente deveria ter uma audiência pública ou uma participação pública para definir qual sistema a gente quer e vai definir se a gente tem direito à aposentadoria ou não. Coisas igualmente, com impacto igualmente público, e que hoje em dia não tem, no sistema de IA, não tem nenhuma participação pública. Né? A decisão sobre contratação, a decisão sobre implementação, a decisão sobre monitoramento, a decisão sobre quais riscos vão ser avaliados, é tudo tratado como mera contratação pública, igual ela está contratando, sei lá, qual empresa vai fornecer projetor para a faculdade. Então, eu acho que essa abertura é o que eu acho que tem mais potencial assim, de ser explorado, tanto academicamente quanto pela sociedade civil, assim, de entender de como que avaliações de risco devem ter um caráter público e como garantir a participação dos grupos afetados, principalmente. Então, eu acho que o que eu mais tenho olhado recentemente é isso. Assim. Como que a gente garante um pouco mais de cidadania mesmo nesses processos de uso e implementação do sistema de IA que sempre são tratados muito como algo de desenvolvimento de uma tecnologia privada, né? Essencialmente não é. Então, acho que tem esse elemento que eu acho bem interessante. E também outra pauta que acho que tem aberto cada vez mais é sobre o governo tem falado muito disso, de infraestrutura pública digital. Então, como que a gente tem uma estrutura no Brasil que a gente consiga passar a produzir, ter dados e produzir dados e usar esses dados da forma que a gente quer. Hoje em dia, quem sabe sobre sei lá, transporte público, ou parâmetros de locomoção na cidade. Quem sabe isso é o Google,
parte do GPS, operadores de telefonia, só entes privados. O governo não tem nenhum. O governo não produz dados sobre isso da mesma escala que essas empresas de tecnologia produzem, e isso não está aberto. Então, tipo, a gente só consegue consumir um modelo pronto, a gente não consegue gerar modelos a partir do que a gente quer. Então, essa pauta de infraestrutura digital é algo que tem sido tem ganhado bastante força assim, no discurso do governo até. Tanto, por exemplo, de saúde, tem a digitalização da saúde, né? Tem uma disputa entre como isso vai ser feito, se isso vai ser feito no modelo em que as operadoras de saúde conseguem compartilhar dados entre si, ou se a gente vai criar base de dados pública do SUS para treinar qualquer modelo, qualquer a gente quer, a gente fazer pesquisa de interesse público, etc. Então, existem esses debates todos acontecendo e eles muitas vezes estão acontecendo de forma paralela. A narrativa sobre o modelo, sobre o nosso projeto de lei de regulação de IA é muito essas duas narrativas. Ou a gente está importando o modelo da Europa, e a gente não pode fazer isso, ou a gente está criando um modelo que vai travar a inovação. Sendo que a gente não está importando o modelo da Europa, a gente está criando um modelo nosso a partir de um parâmetro global, e tem que ser feito, porque senão a gente fica isolado no mundo e não consegue trocar tecnologia, não consegue conversar no sistema internacional. E o que traz inovação não é a gente tem um projeto de lei que determina como que a gente vai avaliar os riscos do sistema de água. A inovação é você ter uma base de dados fechada por 5 grandes empresas. E a gente não produzir dados publicamente. Isso que traz inovação. Então, o debate no Brasil tem sido bastante capturado e sendo muito, assim, uma coisa muito pessoal, assim, eu sou bastante pessimista com o nosso projeto de lei no Brasil. Assim. O modelo atual dele eu acho bem bom, mas acho quase impossível que a gente consiga aprovar um texto fundamental hoje. O movimento político legislativo é de hidratar o texto e aprovar uma coisa muito parecida, muito menos robusta do que a gente tem hoje. O movimento é realmente para desgastar o texto. Até está tendo audiência pública, né, sobre o projeto de lei, e a estratégia está sendo de nem legitimar esse texto, a estratégia de quem é contra, né? De nem colocar e dialogar em cima do texto. Essa parte é ruim, essa parte é boa, essa parte não sei o quê. É de nem falar sobre o texto, é de usar essa narrativa genérica de o texto trava inovação, a gente tem que fazer regulação. Então, é bem desafiador o cenário assim, que a gente está no campo legislativo. Acho bem difícil a gente ter esse projeto de lei como está hoje aprovado. Certamente vai desidratar, vai perder muito do que está ali. Quer saber o que vai segurar. Mas acho que o melhor projeto que a gente tem, que a gente vai ter, é o que está agora. Acho que daqui para frente é só ladeira abaixo. Então é isso um pouco do que eu tenho acompanhado do debate e que tenho pensado. E, enfim, de várias maneiras isso conecta com a minha dissertação e tal. Até estava revendo assim, no final coloco lá três possíveis salvaguardas, né, para pensar na regulação de proteção de dados que lide bem com decisões automatizadas. Que seria uma ideia de regular o output, então você não só regular como o dado entra no sistema, claro, você tem o consentimento para pegar esse dado, você tem alguma base legal para pegar esse dado, não só pegar o dado, ok, mas o que você vai produzir a partir dele, né? Você pode falar com uma pessoa, tem score de crédito maior ou menor, dependendo do time que ela torce, é algo que dá para fazer, mas a gente quer que isso seja feito. Então, esse direito é um direito que tem uma autora chama Sandra Washington, que ela fala de direito a inferências razoáveis, então direito ao que um sistema de IA, ou um sistema automatizado pode inferir sobre você. Então, também regular não só como ele vai pegar um dado seu, mas como que ele vai tratar esse dado. Por que ele está falando que você tem score de crédito maior ou menor? Tem alguma legitimidade para falar isso a partir do dado que ele tem? Aí o segundo seria teve o dever dialógico, o dever de explicação, e aí esse sim já está bem mais robusto no projeto de lei 2338, até na LGPD já tem uma abertura pequena para isso, mas esse é um direito muito mais consensuado, a meu ver, minimamente. E aí o terceiro seria exatamente que é o elemento central desse projeto de lei, que é a análise de impacto algorítmico.
que é você exigir que as organizações, antes de colocar o sistema na rua, avaliem qual o impacto do sistema que elas vão colocar, e que isso tenha algum mínimo de possibilidade de escrutínio público nessa avaliação. E aí esse modelo, essa estrutura que está baseada em todo o modelo de regulação, tanto europeu quanto brasileiro, de exigir que essa análise de impacto seja feita de forma prévia. E aí a disputa é quanto isso é público, quanto isso é privado, quanto é participativo, quanto isso não é participativo. Mas que isso deve existir já é o caminho assim, da regulação. Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se falei muito também. Não, foi ótimo. Bom, deixa eu virar aqui para mim e agradecer muitíssimo. Trouxe várias questões para a gente pensar, na verdade, que, como você mesmo mencionou, é tudo muito recente, tudo está acontecendo muito rapidamente e são iniciativas que não necessariamente as pessoas têm clareza. Isso que você falou sobre, é uma imitação não sei da onde, mas vai acabar com a inovação. Acho que diante dessas novidades também há muita desinformação, vamos dizer assim, às vezes má fé também, né? O lobby, na mera tentativa de desqualificar, digamos, o projeto, né? O pessoal vai gostar de plataforma, né? No início do ano tinha Foi o que aconteceu com o PL, exato, o 630, foi isso, foi uma desqualificação da Google, de outras grandes plataformas, e conseguiram tirar da votação, né, do plenário. Enfim, eu vou começar com algumas observações. Eu vi que tem comentários já aqui, eu vou ler as perguntas que foram feitas. O pessoal que está remotamente pode levantar a mão, eu vou passando a palavra. O pessoal que está aqui também pode se manifestar, que eu passo a palavra para a gente conduzir essa conversa. Mas eu vou fazer um pedido inicial para o pessoal que está assistindo a gente remoto, de vocês colocarem no chat aqui o nome de vocês, e o CPF, para quem é externo do FMG, aliás, CPF não, vai ficar público, né? A gente está falando de proteção de dados. Basta o nome, então, porque esses dados a gente já tem lá no formulário. Basta colocar o nome de vocês, que depois a gente vai fazer a lista de presença. Esse dado do chat fica gravado, então eu consigo pegar o nome de todo mundo lá. É só escrever no chat. Aliás, se alguém quiser se preservar, pode fazer uma mensagem direta que aí a gente grava também e ninguém vê, só a gente vê, né? Então, mas peço que coloquem o nome para a gente registrar a presença de vocês. Bom, eu vou começar fazendo algumas observações, Pedro, sobre isso que você falou. Primeiro, essa mudança de percepção, que é a necessidade de regulação, de fato, eu acho que a discussão mudou de um tempo para cá. Há um tempo atrás se discutia se era preciso regular, ou se seria melhor deixar ou desregulado ou simplesmente uma autorregulação. E acho que esse momento, não sei quem defende isso ainda, mas virou uma voz extremamente minoritária, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção é dessa ideia de fazer uma regulação apenas principiológica, e aí eram só os fundamentos, tinha uma discussão que era mais ética, realmente, e que, de um tempo para cá, acho que prevalece a ideia de que é preciso avançar com propostas mais robustas, com instrumentos de governança mais concretos, com regras já bem definidas. E acho que esse projeto de lei que está sendo discutido hoje, o 2338, ele claramente vai nessa direção. E aí a gente até pode comparar com o PL 21, né, de 2020, com esse agora, e a diferença óbvia é essa, né? Assim, salta aos olhos que a primeira... E engraçado que antigamente, naquela época, em 2020, eu me lembro de ler alguns textos, etc., que defendiam o seguinte: não, inteligência artificial é algo muito dinâmico, está se transformando, cada dia tem uma coisa nova e tal, então não adianta querer fazer uma legislação muito robusta, porque senão ela vai ficar anacrônica no dia seguinte. Então, é melhor fazer assim, uma coisa mais genérica, para depois, se for o caso, você vai adaptando aquilo ao desenvolvimento tecnológico e tal. Mas eu acho que a percepção, assim, parece bom, de fato, assim, é interessante não criar uma lei que vai nascer vencida, né, ou que vai ser vencida logo. Mas, por outro lado, acho que ficou aquela sensação de que não vai adiantar, né? Vai ser ineficaz, assim, vai ficar aquela coisa é muito bonito, você lê aquele texto e fala, que legal, agora a gente tem fundamentos
que guiam, né, o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, mas, no fundo, aquilo não permite um efetivo controle, um monitoramento, uma fiscalização adequada, né? E aí fica só no plano das boas intenções, assim, vamos dizer assim. Então, acho que a tendência por mais que esses instrumentos de governança mais concretos, eles têm que ser revistos de tempo em tempo, a gente vai precisar, essa legislação vai ter que ser atualizada, né? Ninguém duvida disso, mas é melhor tentar. A gente tem que fazer experiência, senão é como se você já perdesse de partido, né? Esse modelo de regulação de risco, ele tem as premissas, assim, porque justamente, se a gente tiver a regulação de IA há 5 anos atrás estabelecendo o que pode e o que não pode, não vai fazer sentido hoje. Mas a gente estabelece parâmetros que a gente considera de risco inaceitável, de risco altos, que exigem uma prestação de contas maior, e essas listas podem ser atualizadas, tanto no Brasil quanto prevê a atualização regular dessas listas. Então, é justamente nesse sentido, a regulação a gente sabe que a IA vai mudar, né? Mas a gente precisa estabelecer parâmetros mínimos para avaliar isso. Porque não importa, assim, o que importa para a gente ou para a regulação, a técnica pode mudar à vontade. Se no fim das contas, uma coisa mais simples do mundo, uma árvore de decisão simples, ou uma coisa que vai usar dados do mundo inteiro, de aprendizado, blá, blá, blá. O que importa é como vai afetar os direitos das pessoas. Pode ser uma coisa de uma forma do Excel, ou pode ser uma IA mega complexa. Se afetar o direito de alguém, a gente tem que se preocupar com isso. Então, acho que essa é a chave que a gente para permitir essa atualização. Ótimo. Enfim, então acho que esse também é uma mudança que a gente percebe, e acho que, enfim, o Brasil, nesse sentido, não está fazendo nada de diferente do que o mundo inteiro está fazendo, o mesmo tipo de esforço. Quanto a esse projeto, PL 2338, só lembrando que no grupo eu pedi para o pessoal ler o projeto de lei, eu espalhei no grupo, não sei se o pessoal teve a paciência de ler e tal, mas acho que é importante vocês entenderem. E além disso, eu passei para o grupo esse texto, é uma nota técnica que foi publicada essa semana, agora, passada ou retrasada, da NPD. Não sei se você viu, mas é mais uma discussão sobre a agência reguladora, sobre a autoridade reguladora que está prevista nesse projeto de lei, e eles querem se apresentar como aqueles que estão em melhores condições de assumir essa tarefa, né? Porque tem esses projetos de lei todos, que foi o caso do 2630, que aliás a grande disputa isso que eu ia falar, que a grande disputa do 2630 é quem vai assumir essa atividade de fiscalização, monitoramento, a regulação, quem vai ser a autoridade reguladora. E aí a Anatel queria, a CGU queria, ou vai fazer uma nova, ou vai ser um arranjo regulatório, tinha um tanto de propostas, e no final das contas isso travava a aprovação do projeto, porque dependendo de para onde vai a competência reguladora, aí um grupo apoiava, o outro não. Porque tem essa discussão tanto orçamentária, né? Você criar uma nova agência com impacto orçamentário, e se você regula a partir da Anatel ou você regula a partir de... é totalmente diferente. Né? O órgão regulador é tão importante quanto o texto da lei. E aí, a grande disputa, uma outra grande disputa que tem é isso, quem vai regular a IA. No Brasil, a NPD está claramente colocando, já com base nisso, tem muita intersecção entre o que a LGPD prevê, os dados pessoais são usados para treinar a IA, então tem que ter uma convergência nas duas regulações, e eles estão claramente se colocando como o órgão regulador. O projeto de lei, ele deixa para o executivo definir quem vai ser. Se não me engano, é isso. Ele fala do órgão regulador inteiro, mas não fala qual eu não falo nada, então deixaria para o executivo. Exato. Aí a disputa que vai acontecer é isso, quem vai regular. E a empresa está colocando como está se colocando. Eu acho que ela tem engraçado, porque no caso do PL 2630, a NPD não se colocou como viável, ela não teria estrutura, expertise e capacidade de realizar aquela tarefa, né, regulador específico, eu acho. Então. Mas nesse caso aqui, eu vejo eles reivindicando mesmo. Sim, assim, eles estão em melhores condições, eles fazem uma série, nessa nota técnica, uma série de paralelos para mostrar, olha, aquilo que esse PL está prevendo para atuação no campo da inteligência artificial é similar ao que se faz no campo da proteção de dados,
Assim, é claro que eles sugerem, né, que haja um investimento maior na estrutura e uma mudança também na organização da própria NPD para abrigar essa tarefa e tal, mas eles entendem que eles estão mais preparados e eu acho que eles estão largando na frente no que diz respeito a quem competiria, digamos assim, essa atividade, né? Agora, bom, vamos deixar isso para uma questão, né, lateral, digamos assim. Agora, um ponto que eu acho importante que o Pedro trouxe, né, até que ponto esse projeto brasileiro é uma cópia do europeu, né? Isso se diz muito. É claro que isso que você falou, eu acho que eu concordo. Estou falando que é uma cópia do europeu, mas no final das contas tem um modelo regulatório que é meio global, que é esse baseado em risco, e a Europa está, digamos, ainda também, né, num processo de elaboração de uma regulação nesse sentido do Brasil e outros países do mundo. Então, em certo sentido, está todo mundo se copiando, né? Eu tenho um modelo que, de alguma maneira, está prevalecendo e o Brasil não é nenhuma exceção nesse sentido, né? No sentido mais geral. Agora, especificamente, isso que você disse, eu achei interessante, que a abordagem brasileira é baseada em riscos, mas em direitos, né? E aí, isso está logo no início da justificativa do projeto. Depois que você falou isso, eu lembrei que fala que é um projeto que concilia e que tem uma dupla, né? Basicamente um duplo objetivo. E o primeiro é esse, é um projeto que estabelece direitos de proteção para o elo mais vulnerável, que são as pessoas naturais, as pessoas que são afetadas por esses sistemas, e isso junto com, de outro lado, segurança jurídica para a inovação. Então, acho que, de fato, acho que o projeto brasileiro tem essa ênfase, e a possibilidade de reivindicação direta desses direitos, sem depender necessariamente dessas agências reguladoras ou das próprias desenvolvedoras dos sistemas adotarem qualquer tipo de medida. Inclusive, o projeto, não sei se na Europa está assim também, prevê responsabilidade civil objetiva no caso de sistemas de alto risco. Na Europa eu não lembro, eu acho que sim. Eu não pensei, não lembro. E mesmo... A Europa é tanto que o projeto regulatório deles é não consigo saber qual é o seu atualizado. E outra coisa, no brasileiro, mesmo aqueles que não são de alto risco, a previsão é a inversão do ônus da prova. Então, assim, aquele que é afetado, em princípio, cabe ao outro lado, digamos assim, a prova, né? Ele tem que provar a culpabilidade do outro. O ônus da prova é de quem é aqueles que estão desenvolvendo sistemas de inteligência artificial, que protege os usuários. Então, e no caso da responsabilidade civil objetiva, para quem não é da área do direito, assim, depende de qualquer culpa. Se houve dano, eles são obrigados a indenizar, e aí não importa se há culpabilidade, se não há, não tem que provar nada nesse sentido. Nos sistemas considerados de alto risco, é como se você faz parte do seu negócio, você assume o risco, objetivamente falando. Né? Então, é um cenário, claro que a gente entende isso, faz lembrar a legislação de proteção ao consumidor, que é isso, entender que tem um lado que é hipossuficiente, que é mais vulnerável, que é, no caso do direito consumidor, o consumidor, que é o usuário desses sistemas, né, ou aquele que é afetado por esses sistemas, as pessoas que são afetadas pelos sistemas, e aí você tem uma inversão do ônus ou uma responsabilidade civil objetiva. Então, achei isso no nosso projeto é interessante, acho que é por isso que ele não vai ser aprovado, dentre outras razões, né, que já foram trazidas aqui. Outro ponto que o Pedro trouxe também é esse... e aí eu queria, na verdade, problematizar, te perguntar isso. Quando você fala do fato do direito à não discriminação, isso é importante no nosso projeto, e nem é tão assim, desenvolvido na legislação europeia, etc. Isso é uma coisa que eu acho que o tema do racismo algorítmico e tal está ganhando uma importância. A gente discutiu isso aqui, não sei se você sabe, semestre passado, no nosso grupo, vários convidados só para falar sobre racismo algorítmico. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro aqui do grupo com a Denise, vai ser sobre racismo algorítmico. Ela usou outro termo, como é que é? Opressão? Não, como é que chama? Algoritmos racistas, sei lá, eu acho que isso não é uma coisa no fundo. Mas, enfim, a gente está discutindo essas questões e acho que aqui no Brasil esse debate tem uma centralidade que não tem tanto assim, em outros lugares. É claro que dá para entender, a gente está num país
enfim, de tradição, né, longa tradição escravocrata. Agora, quando a gente conversou semestre passado com o Tarcísio Silva, que é um dos que ele vai participar das audiências lá no Senado, acho que é amanhã, se não me engano, hoje ou amanhã, por aí. Está tendo todo dia. Está tendo todo dia. Inclusive, eu compartilhei no grupo, não sei se todo mundo recebeu, o vídeo da participação da Fernanda, a Fernanda Rodrigues do Willis, que teve aqui semana passada, semestre passado, e a gente conversou com ela sobre racismo algorítmico. E ela teve lá, eu passei também, sugeri a participação do Leonardo Parentoni, que é professor aqui da casa também, que foi lá. Então está rolando essas audiências, então esse é um tema que está em debate no Senado agora, esses dias, e o Tarcísio vai lá, e quando ele teve aqui, ele teve, assim, um debate, ficou claro que ele tinha uma avaliação meio negativa de como esse projeto tinha incorporado essas questões de racismo algorítmico e tal, de discriminação. A primeira observação que ele fazia é que essa comissão de juristas é só brancos. Exato, só juristas brancos, então já tinha um problema de representatividade. E, para além disso, não é, era uma comissão de juristas, e aí outra questão que se colocava é, por que não de especialistas da área? Só juristas têm algo a dizer sobre regulação de inteligência artificial, não é? Mas ninguém de outra área, são 18 juristas, né? Não tem mais ninguém de outra área e tal. Então, tinha essa questão, mas engraçado, assim, eu entendo, é claro, esse problema da representatividade, inclusive eles estavam criando, né, uma nova agora, essas audiências, eu acho que é uma tentativa também na própria comissão de justiça, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir audiências públicas convidando mais pessoas, tanto pessoas internacionais quanto nacionais, justamente para melhorar essa situação, porque era realmente absurdo, né? Pessoas brancas não deixam. Absurdo, mas sim. Mas ele colocou mais algum ponto? Não, aí ele, enfim, eu quero ver a participação dele. Ele vai falar sobre justiça, questão criminal, algoritmos, questão criminal e tal. Provavelmente ele vai falar de policiamento preditivo, foi o que ele tratou aqui, de uso de sistemas de reconhecimento facial, assim, nesse domínio, né, da segurança pública, que é um campo que está previsto aqui no projeto de lei como uma área de alto risco. Então, assim, de fato é um tema polêmico. A postura dele, e a gente leu até, ele tem um blog, ele tem um texto que ele elenca, acho que 18 razões, de 18, né? 18 razões do porquê ele é ser contra o uso de sistemas de reconhecimento facial no campo da segurança pública, no domínio de segurança pública. E ele tem razões bem fortes, e a primeira delas é que esses sistemas erram demais. E erram mais para uns do que para outros, né? Então, é o primeiro argumento dele. Mas, enfim, ele deve tratar disso. Mas eu lendo o projeto depois, eu tenho uma impressão, essa que você falou também, de que a questão da discriminação ela não foi desconsiderada nesse projeto, ela está presente em vários momentos. Agora, sim, a gente pode desenvolver mais, é claro, tem contribuições, várias coisas que a gente pode melhorar nesse projeto, mas não é uma questão que está ausente. Não. Assim, certamente. Cara, certamente, uma comissão de jurídica só de pessoas brancas não vai conseguir endereçar de forma totalmente satisfatória a situação de discriminação racial que a gente vive sistemicamente no Brasil. Então, enfim, óbvio que tem muita melhoria a ser feita no texto, até essa questão de participação dos processos de avaliação de risco é uma forma também. Ele não está tão bem procedimentalizado a ponto de também endereçar isso, porque se a gente fosse pensar no sistema de participação cívica em processo de avaliação de risco, também daria para. Também é uma forma de você endereçar a discriminação. Né? O sistema de reconhecimento facial, obviamente, um grupo que representa interesses de pessoas negras no campo da segurança pública, ou com a sociedade civil que se preocupe com essa causa, deveria ser ouvida, né? De forma obrigatória, claro. Então, assim, esses elementos de participação ainda são insuficientes no texto. É isso, é uma disputa política, né? Assim, por um lado, a gente conseguiu colocar alguma coisa lá que não tem na Europa, não tem em muitos outros, e esse reconhecimento da definição de discriminação direta e indireta, eu acho que é bem positivo, assim,
porque a gente não tem muito disso nas outras legislações. Sempre fica esse subterfúgio, não, mas eu não trato dado de gênero, não trato dado de raça, como forma de você se eximir de uma obrigação de não discriminação, e o brasileiro explicitamente endereça isso. Então, é um início, mas certamente daria muito para melhorar. Assim. Acho que fica nesse meio termo. Assim, a gente é melhor do que quase todos os outros no mundo, mas ainda assim está longe de ser o ideal, especialmente para a realidade brasileira. Pois é, enfim, isso é uma pena que a tendência é piorar. A tendência é esse texto ainda ser desidratado. Eu acho, na minha opinião. Provável. Foi o que aconteceu com o 2630, aliás, em alguns aspectos. Eu acho que ele melhorou no final das contas a versão substitutiva, que foi apresentada lá pelo Orlando Silva, né, em abril, né, desse ano. E aquele texto eu acho muito melhor do que a primeira, que foi aprovado lá na Câmara. Aliás, a Câmara tem essa mania de sair aprovou aliás, ali foi o contrário, aprovou no Senado e parou na Câmara. Agora esse foi o contrário. Enfim, agora, avaliação de risco, não é? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Você falou que é talvez o ponto mais importante, é claro que as próprias empresas, os próprios desenvolvedores realizarem uma autoavaliação do risco, né? Do serviço que eles estão oferecendo e tal, do sistema que está sendo implementado, mas que haja uma avaliação externa e que ela seja pública, né? Que haja uma participação cidadã. Eu acho isso realmente um elemento fundamental. Só que no projeto de lei faz parte da autoridade que vai ser competente. Ela tem que realizar essa classificação de risco, né? Cabe a ela, no final das contas, determinar se vai ser de risco excessivo, de risco alto. O texto tem as categorias e alguns exemplos, e a autoridade teria que definir. Atualizar, mas não só isso, classificar. Ela, por exemplo, pode chegar lá o desenvolvedor e falar assim, isso aqui não tem risco, não. E ela vira e fala assim, não, isso aqui tem risco, sim. Esse mecanismo. E a palavra dela, que, pelo que eu entendi do projeto de lei, vai ser o que vai ser a partir dali que todo o conjunto de obrigações, de deveres, não sei o quê, vão ser estabelecidos. A partir do grau de risco que a agência entender. Eu acho que os exemplos, o texto vai trazer os exemplos que não dependeriam da agência. Então, eu acho que a agência principal é de atualizar. Ele vai trazer lá alto risco, vai trazer alguns exemplos. Risco excessivo, traz alguns exemplos. Aí a questão é de atualizar essa lista ou da classificação ser contestada. Aí, nesse caso, a autoridade seria acionada. Eu acho que é mais nesse sentido. Entendi. Mas, por exemplo, de score de crédito está explicitamente lá que é alto risco. Exato. Não, e de risco excessivo estão aqueles, subliminar, não sei o quê. Isso também está claro que não é a agência que entendeu, aquilo a lei já vai dizer. Bom, eu vou olhar aqui, eu tinha outras questões, mas para não ficar só eu falando, deixa eu olhar as perguntas aqui, eu vi algumas aqui no chats. Tinha uma de lá do começo, aqui do Rodrigo. Finalmente, Rodrigo, eu vou ler a sua pergunta aqui. Espera aí, deixa eu descer mais para o fundo. Boa tarde, gostaria de saber a opinião dos professores acerca de alguns aspectos. Se possível, em relação ao Pedro, gostaria de saber como garantir que uma lei sobre tecnologia não nasça obsoleta, considerando o avanço exponencial dos algoritmos e o ritmo lento do processo legislativo. Obrigado. A gente falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que... Deixa eu virar aqui para ver se ele aparece aí. E acho que a resposta passa, e está previsto já nos projetos de lei, uma atualização permanente desse... E que, de certa maneira, as categorias de risco elas são flexíveis o suficiente para você vai mudando, né? Onde você vai introduzir uma tecnologia nova, etc. Mas o importante, eu acho que o Pedro deixou claro isso, o importante, no final das contas, é o efeito, o impacto que isso tem nas pessoas, né? Na vida das pessoas, no exercício de direitos, e por aí vai. Eu também tenho essa narrativa de sistema para a inovação, né? De regulação para a inovação, mas só vai incidir na legislação, alguém só vai precisar se preocupar com a legislação porque ela afeta direitos fundamentais. Então, já existe todo um leque de enormes usos de IA que não vão afetar direitos fundamentais. Então, sei lá, você tem o IA para contar quantos peixes tem no aquário. A lei não tem nada a ver com isso. A lei não está... Ou o IA para identificar desmatamento na Amazônia.
não existe não existe uma correlação direta ali entre o que a lei está trazendo de obrigação e o desenvolvimento disso. E existem problemas de que a gente não consegue desenvolver tecnologia por causa dessas outras questões de base de dados, de quem coleta dados, etc. Então, são duas coisas que podem correr em paralelo. Assim, porque existe essa questão que a gente tem a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que é muito ruim, até a NPD fala sobre isso, acho. Mas ela é alguma coisa, a gente tem estratégia. A questão é, a lei não vai determinar como a gente vai usar a tecnologia ou não, se a gente vai desenvolver tecnologia ou não. A lei vai se preocupar com como a tecnologia afeta a direito fundamental. Agora, se a gente vai investir mais ou menos em capacitação, se vai investir mais ou menos em infraestrutura pública digital, se vai investir mais ou menos em inovação, não é essa lei que vai dizer. É um programa público de governo, é uma política pública, não é nenhuma lei no mundo vai fazer isso. A lei de proteção de dados não determina se a gente vai usar mais ou menos dados, como a gente vai digitalizar as coisas. Ela determina quais direitos você tem que ter num processo de fluxo informacional. Só isso. Então, também não dá para colocar todas as fichas de bom e de ruim na lei, né? A lei tem que ter um escopo limitado. Assim. É engraçado que o jeito que as pessoas falam, você disse, é importante, não é? Parece que a regulação dos sistemas de inteligência artificial simplesmente impediria o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema, como se todos eles necessariamente violassem direitos fundamentais. Ou afetassem de alguma maneira. Exato. Enfim. Essa narrativa muito interessa muito a quem desenvolve o que afeta. Exato. Quando tem um monte de gente desenvolvendo coisas aí de IA que não geram essa afetação, isso não teria que se preocupar e está se preocupar pela narrativa. Bom, vamos lá. Próxima pergunta do Rodrigo. Não, esse aqui eu já li. Deixa eu ver se tem outra questão aqui. Tem um tanto de nome. Aqui, ó. A pergunta do Lucas. Inovação não se regula e deve sempre ser fomentada. Assim como a Lei 14.478 de 2022, que dispõe sobre a forma da prestação de serviço de ativo virtual, as criptomoedas, pelas corretoras, uma lei sobre a IA não deveria também ser voltada a empresas prestadoras de serviços de IA? Bom, você quer responder? Mas ela é voltada para as empresas que prestam serviço de IA. Eu não entendi se é uma pergunta. Não, é uma pergunta, tem uma interrogação no final, mas tem uma afirmação no começo. Inovação não se regula e deve ser sempre fomentada. É isso que eu estou falando. A meu ver, a lei fomenta inovação. Porque se você tem um sistema de IA que viola de fomentar isso, não é inovação. Inovação é algo que promove direitos fundamentais. Se você cria um arcabouço no Brasil inteiro, se você fomenta que as empresas desenvolvam, que a sociedade civil consiga se engajar nisso, que a gente tenha um debate público, em que a gente entenda qual tipo de tecnologia a gente quer, a gente está promovendo inovação. A gente está, talvez, dificultando usos abusivos de tecnologia, mas eu não acho que isso é... Acho que o papel da regulação é justamente evitar o uso abusivo de qualquer coisa. Assim como a gente evita o uso abusivo de automóvel na rua com o Código de Trânsito brasileiro. Você não pode dizer com carro, você não pode ter um sinal vermelho, não pode fazer isso. E acho que a lei de trânsito ela ajuda a ter um trânsito melhor do que não. Enquanto a lei de IA ajuda a ter sistema de IA melhor do que não. O Código de Defesa do Consumidor ajuda a gente a ter produtos melhores do que se não tivesse ele. Acho que é isso, a meu ver. Inovação é justamente isso, é você desenvolver tecnologia pautada pela promoção de direitos fundamentais. Se a gente está entendendo, a gente está criando mecanismos que ajudam a gente a entender o que é promover direitos fundamentais em processos tecnológicos, a gente está fomentando inovação. Então, assim, complementando isso que o Pedro disse para o Lucas, eu diria o seguinte, engraçado, né? O que seria não regular inovação? É acreditar que qualquer coisa nova que se produza, por mais que ela viole ou discrimine, por mais que ela traga prejuízo para as pessoas, pelo simples fato de ser uma inovação, isso deve ser fomentado? Eu não consigo entender essa frase. Assim. Eu gosto muito da inovação, eu não acho que a gente tem que impedir desenvolvimento tecnológico, mas eu não acho que tecnologia e inovação é um fim em si mesmo. Assim, independentemente do que ela venha a promover, a gente tem que sempre fomentá-la. Vamos imaginar que tecnologia pode ser uma coisa disruptiva, ela pode ser extremamente prejudicial em vários aspectos da experiência humana. Ela pode ser prejudicial ao meio ambiente. A gente não vai regular a mineradora, por exemplo?
Claro que a atividade minerária traz muito recurso para Minas Gerais, por exemplo, mas se a gente não regular a mineração, essa é a melhor forma de fomentar a atividade econômica. Pode até trazer muito dinheiro, mas e o prejuízo para o meio ambiente, para as pessoas, populações ali afetadas, por exemplo, por barragens. Enfim, eu acho que regulação não é inimiga do desenvolvimento. Se a gente pensar desenvolvimento no sentido mais amplo, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, tecnologia é uma dimensão da experiência humana que precisa estar a serviço de nós e não contra nós ou a serviço de pequenos grupos ou daqueles que exploram essas atividades simplesmente. Enfim. Eu não concordo com essa frase que inovação não deve ser regulada. Tudo tem que ser regulado. Qualquer coisa que impacte a nossa vida social, que impacte pessoas, direitos fundamentais, etc., na minha opinião, precisa de regulação. Não pode ser feito de uma maneira simplesmente segundo o interesse de quem desenvolve aquele sistema, sem olhar para o outro lado, dos afetados, dos impactados, daqueles possivelmente, né, que sofrem prejuízo com isso. Enfim, então, o projeto de lei, agora, respondendo de uma forma mais técnica, essa é a minha opinião pessoal, tem que regular. Agora, e tem que regular porque a inovação, por si só, não é necessariamente um bem, né? Ela precisa estar a serviço daquilo que para nós é valioso, daquilo que para nós é importante, enquanto sociedade. Agora, para além disso, o que a lei diz, a justificativa dela é de que não se trata de uma negociação, de um trade-off entre inovação e proteção de direitos. Ou seja, não é vamos abrir mão da inovação em nome da proteção de direitos ou vamos abrir mão da proteção de direitos em nome da inovação. Não é um negócio no qual você precisa perder de um lado para ganhar do outro, vamos dizer assim. E o argumento deles é de que se você tem um arcabouço regulatório bem desenhado, ele ao mesmo tempo protege direitos e favorece inovação. Você está entendendo? É um ganha-ganha, não é um trade-off. E o ganha-ganha, por exemplo, por que a inovação ganharia com um arcabouço regulatório bem construído? Porque ela poderia se desenvolver com mais segurança jurídica. Ou seja, ela não seria mais... pensando aqui, eu nem estou falando, que foi o ponto do Pedro, que eu concordo, nem estou falando que é uma inovação que vai propriamente produzir, né, produtos que de fato atendam as pessoas, né, que estejam a serviço delas, que não venham prejuízo delas. Eu estou pensando aqui agora até no investidor, naquela pessoa que põe dinheiro nessas empresas que desenvolvem e aplicam sistemas de inteligência artificial. Até para a pessoa que está pondo dinheiro lá e que quer retorno, que quer lucro, né, investindo ali, para ela, segurança jurídica é importante, porque ela está pondo dinheiro no negócio, e se o negócio for depois, na justiça, determinar que ele tem que indenizar, ou que tem que fazer isso, ou que aquilo é proibido, etc., ele fica inseguro, né? Ou seja, de pôr o dinheiro no negócio que amanhã pode vir a ter algum tipo de decisão judicial, algum tipo de entendimento que inviabilize aquele negócio, ou que prejudica aquele negócio. Agora, se ele sabe que o negócio está bem regulado, que isso é possível, que dá para fazer, que fazendo dessa maneira a responsabilidade dele é X, é Y, essa é aquela, não é incerto, não é o que eles quiserem lá na frente, etc. Então, isso cria um ambiente propício ao investimento, à inovação, na minha opinião. Então, assim, esse é o argumento da lei. Vamos regular, vamos estabelecer claramente as responsabilidades, e aí agora quem for desenvolver isso vai saber o que pode ser desenvolvido, como, quais responsabilidades existem e pronto. Né? É um pouco essa a ideia. Inclusive, a própria lei de responsabilidade surge nesse contexto. Assim, ela é uma demanda também do setor tecnológico. Né? Ela tinha o apoio de Google, Facebook, Meta. Todos esses a gente estavam a favor da aprovação da LGPD na época. Estavam ativamente cartas abertas com todas as organizações a favor da aprovação da LGPD, justamente o argumento de segurança jurídica, porque é muito pior você não saber quando você pode tratar um dado ou não do que se saber. Por mais você cria algumas restrições. Então, na época, eles estavam totalmente dentro assim, do movimento regulatório da LGPD e tal. Mas isso mudou, né? Agora não. Mas o ponto é esse. Assim, em algum momento, eles dependeram disso. A questão é se eles arrependeram. Ou se eles acham que o cenário agora é diferente. Existem possibilidades dos dois lados, mas isso
assim, essas mesmas empresas já se posicionaram a favor da regulação de proteção de dados para dar segurança jurídica. Então, é um argumento, não é um argumento da cabeça, é um argumento veio da própria indústria. De querer uma regulação. Bom, deixa eu ler mais comentários. O Rodrigo voltou a colocar outra pergunta, não sei se é o mesmo. Bom, nos últimos meses, em parceria com o meu orientador, escrevi um artigo que trata sobre algoritmos e uma releitura do panóptico Foucaultiano na contemporaneidade. Que ótimo. Se for do interesse de alguém, posso enviar o trabalho. É do meu interesse. Acho que... o Bruno aqui também. Manda no grupo, que aí o grupo inteiro tem acesso. Está lá no grupo também, né, Bruno? Aí ele também tem acesso. Eu cheguei a escrever sobre isso, inclusive no nosso grupo aqui, o Grupo Siga, em 2018, a gente organizou um ciclo de seminários, na época, foram vários temas apresentados, e a gente publicou um livro, que era o resultado desse trabalho, que é o direito, como é que é? Direito na Sociedade da Informação, um negócio assim, Sociedade da Informação em Questão. Eu lembro do esqueci o título. Foi a Manu que fez, foi ótimo, aquela capa do livro, exato. Mas, enfim, eram textos e naquele livro, eu lembrei dele porque eu escrevi um capítulo lá sobre uma releitura do capítulo específico do Vigiar com que é o panoptismo, pensando em que medida aqueles elementos do panoptismo estariam presentes na era do Big Data e tal, da vigilância na era do Big Data. E aí eu faço paralelos, assim, aproximações e diferenças, porque nesse campo da vigilância tem tantos aqueles que são os Foucaultianos, que vão simplesmente pensar no modelo panóptico ainda, e aqueles que são os críticos, que são os pós-panópticos, que defendem um pós-panoptismo. E aí tem um debate sobre isso. Mas é impressionante como que o Foucault é uma referência, porque mesmo aqueles que são contra são pós-panópticos, né? Ou seja, o panóptico é uma referência para a gente pensar vigilância contemporânea. Mas aí manda o texto lá que a gente... Eu também fiz uma referência disso, né, naquele artigo lá que foi para você, 2021, né? Isso. Da governabilidade algorítmica. Isso. Você deu várias referências. Isso, exato. Lá eu também falo sobre isso. Esse período que eu fiquei ano passado no Canadá era um centro de estudo sobre vigilância. Então, lá, tanto o David Lyon quanto o David Murakami Woods tem textos sobre pós-panoptismo, assim, vários textos, assim, livros e tal. Bom, Lucas, com certeza ficou errada a frase, não é toda tecnologia que é benéfica para a sociedade. Tá. Ele matizou a afirmação que parecia simplesmente uma defesa de toda e qualquer tecnologia. Ok, Lucas, beleza. E o Geraldo fez uma pergunta, parabéns. Você tem sugestão de participação de grupos afetados desproporcionalmente pelas novas tecnologias de inteligência artificial, além das audiências públicas? Você tem sugestões, Pedro? Então, a grande questão é como fazer essa participação, né? Porque o melhor modelo seria, especialmente na contratação pública, por exemplo, o governo vai contratar um sistema de AI e ter uma audiência pública para definir se ele vai contratar aquele modelo e essa audiência aberta a interessados colocarem suas questões e, eventualmente, abrir o algoritmo da contratação para fazer auditoria nele, etc. Tem várias possibilidades. Né? Como que a gente vai... Atualmente não tem nenhum. Né? Atualmente não tem como. Você chega lá para a prefeitura está contratando, sei lá, para o governo federal para dar o auxílio emergencial. Ele vai determinar ou não a partir de um tratamento automatizado. Como é que você vai fazer uma coisa? Atualmente, a única via que a gente tem é o judiciário. Não tem uma via oficial de participação nesses processos. Então, o ponto é que a lei deveria estabelecer um rito ou um procedimento para isso ser feito, assim como outras leis estabelecem, né? Leis de licitação, o cara lá, ele vai apropriar 10 mil pessoas para construir estradas. As pessoas têm que ser consultadas, né? Para fazer aquilo, um grupo que represente elas. E hoje em dia a gente não tem nada próximo disso, para sistemas de IA. Então, assim, o que a gente tem de melhor hoje são pessoas produzindo conhecimento meio que para demonstrar impactos desproporcionais.
Então, sei lá, tem um artigo do pesquisador chamado Ramon Villarino, que ele pegou um modelo de score de crédito e foi testando as variáveis, e aí ele demonstrou que a variável do CEP gerava uma equivalência quase de 1 para 1 com a variável raça. Então, o score de crédito ele gerava o CEP gerava uma diferença no score de crédito da pessoa, da mesma forma, de uma forma que dava para equivaler à raça. Né? As pessoas negras tinham um score de crédito piorado pela variável CEP, enquanto pessoas brancas não. Ele até sobrepõe os mapas do IBGE de declaração racial com o mapa do Correio de CEP, assim, bate de 1 para 1. Os impactos negativos e positivos. Áreas que maior população se determina branca, o CEP causa um desvio positivo para a taxa de crédito. Então, pessoas negras causam um desvio negativo. Então, o máximo que a gente consegue nos ver hoje é isso. Pesquisa demonstrar esses impactos proporcionais. Mas, de resto, a gente não tem meios institucionalizados para fazer essa participação como deveria. Então, o que sobra para a gente é um debate legislativo mesmo, exigir que tentar fazer com que a lei faça isso, produzir conhecimento. Tem um movimento interessante de geração cidadã de dados, assim, de pessoas tentando gerar dados de forma descentralizada, que não depende de uma fonte oficial do governo, não depende de uma empresa coletar os dados. Então, tem um movimento interessante. Tem uma ONG no Rio de Janeiro que chama Data Lab, eles têm feito bastante isso, geração cidadã de dados, é bem interessante esse movimento. Acho que é o início que a gente consegue para fazer para se contrapor a esse uso, a esse monopólio dos dados. Né? Mas fora isso, é meio importante mesmo. Engraçado, tem algumas iniciativas nesse sentido que o Pedro está mencionando. Uma delas, que eu me lembro de ver experiências lá no Canadá, são essas plataformas cooperativas, os sistemas cooperativos, e aí você não são explorados por grandes corporações, mas são, por exemplo, no caso de trabalhadores, plataformas de trabalho, geralmente, tem a forma de cooperativa mesmo, igual a cooperativa de táxi, por exemplo. Aí eles se juntam e fazem um aplicativo de mobilidade urbana, por exemplo, ao invés de usar o Uber. Então, esse tipo de iniciativa. E, por outro lado, teve recentemente no Brasil o Morozov, que a gente até entrou em contato, né? A gente tentou, mas a gente foi ignorado. Exato, ele estava super disputado. Mas esse dinheiro, várias mensagens. Pois é. Eu estava disputado isso. Exato. E eu sei que ele teve em vários lugares aqui no Brasil, mas em BH ele não passou. Foi para o Rio, Brasília, em outros lugares aí. Ele fala português? Ele fala português? Fala. Sério? Não sabia disso, não. Ele fez as falas dele com todo em português. Que isso? Me impressionou agora. Exato. Não sabia. Bom, mas enfim, mas ele tem uma defesa assim, dessas de basicamente sistemas públicos, assim, já que há grande interesse público. Ele falou muito de infraestrutura pública digital. Uma infraestrutura pública digital, exato. Ele defende que em algum tipo de sistema de plataformas que tem grande interesse público poderia ser desenvolvido mesmo publicamente, assim, sabe? Em vez de você ficar regulando empresa privada, você desenvolve um sistema público e aí você desenha ele para atender aquilo que você entende que são digamos, os valores mais importantes, etc. Não deixa de ser uma via interessante, só não acho que resolve todo o problema. A gente falou até sobre isso lá na filosofia, porque, afinal de contas, ainda há lugar para iniciativa privada, para desenvolvimento de sistemas, né, particulares e tal, por grandes empresas, e a gente precisa regular esse serviço. Muito provavelmente o Estado não vai tomar frente na inovação tecnológica, então você vai ter que continuar regulando todas essas experiências. Inclusive, engraçado, a pergunta sobre sobre se essa regulação atrapalha a inovação. O projeto de lei prevê aquela sandbox regulatória, que é justamente um mecanismo de incentivo, digamos, à experimentação de inovação tecnológica. Porque um problema de inovação tecnológica é você pensar num sistema novo que ainda não tem uma clareza quanto aos riscos envolvidos, ou a sua implementação ainda não não tem uma previsibilidade muito grande e tal, mas aí, em vez de você fazer aquilo por conta e risco, digamos assim, então vai lá e você
e depois você faz um ambiente controlado. Então, a lei prevê isso, um ambiente controlado, um ambiente regulatório experimental, seria a tradução desse sandbox aí, regulatório. Né? E aí, ali, você pode desenvolver aquilo e naquele ambiente você tem uma segurança jurídica maior e tal. Então, a lei prevê isso, ou seja, é um mecanismo, na minha opinião, de incentivo à inovação. De incentivo. Então, não é uma lei que está contra a inovação de maneira nenhuma. Infelizmente, pode ser que ela não passe porque eles... Eu acho que o sonho deles é quase a sociedade regulada, assim, vamos inovar qualquer coisa, fazer tudo, sabe? Desde que seja novo, quem é a lei, né, para impedir, né, a tecnologia de se desenvolver livremente, por aí vai. Né? Então, acho que há sempre qualquer coisa que você diga que, não, isso aqui não, né, está meio excessivo, né? Aí pronto, né, é contra a inovação. Bem, mas eu acho que também na pergunta dele, né, se tem participação de grupos afetados, tal. Aqui vou dar um exemplo, assim, tem um filósofo da tecnologia que eu gosto muito e que eu não sei se conhece Andrew Fimber. Fimber, ele foi aluno do Marcuse, né? Ele é professor lá no Canadá, mas é um norte-americano. E ele tem várias publicações, assim, já de muitos anos. Ele já é um autor, assim, antigo, né? Uma produção significativa. E ele propõe uma ideia que ele chama de cidadania tecnocientífica. O argumento dele, ele nem está falando de inteligência artificial, longe disso, nem de mundo digital, né, de algoritmos. Ele estava, na verdade, pensando em artefatos tecnológicos, desde lá, sei lá, de um celular, de um computador, de qualquer coisa. E o argumento é que esses artefatos, o próprio design desses dispositivos, há uma série de decisões sobre as ferramentas que vão ser disponíveis, sobre o próprio desenho do aparelho e tal, e que essas decisões, elas não são necessariamente técnicas, ou seja, não é simplesmente um imperativo de engenharia que tenha que ser assim ou tenha que ser assado, e muitas das vezes elas são simplesmente guiadas por imperativos comerciais, assim, que supostamente vai trazer, no caso de uma rede social, mais engajamento, mais cliques, ou mais dinheiro, não sei o quê. E que muitas dessas escolhas sobre o desenho, por exemplo, vamos pensar na rede social. O desenho de uma rede social impacta o tipo de interação que você vai ter naquela rede, o que vai ser mais visível, menos, uma série de coisas. E aí é de se perguntar o seguinte, se não deveria haver uma participação pública na escolha desse desenho das redes sociais, por exemplo, ou uma participação pública no desenho desses sistemas de inteligência artificial. Porque, afinal de contas, esses sistemas impactam nossas vidas e tem uma dimensão de interesse público envolvida ali. Não é simplesmente um negócio que você vai lá, faz do jeito que você quiser e a pessoa usa se quiser ou não. Tem uma série de impactos. E aí é de se pensar, o argumento dele é esse, uma espécie de esfera cidadã mesmo, para que essas decisões sejam tomadas de uma forma mais democrática. Qual que é o nome dele? Fimber, escreve com 2 S, F-E-E-B-E-R, Fimber. Andrew Fimber. E ele tem uma série de textos sobre essa noção de cidadania técnico-científica, você viu aí? Tem várias coisas traduzidas para o português já, livros dele, tem dossiê que o Ivan Domingues organizou um dossiê sobre o Fimber naquela revista Aurora, se não me engano, da filosofia, há alguns anos atrás. Ele é um filósofo da tecnologia, assim, uma tradição crítica. A filosofia, ele tem um livro que é Filosofia Crítica da Tecnologia, legal, que é a tradução do Marcuse, que é um francutiano. Uma coisa que eu conheço, vou dar uma olhada. E, enfim, então, essa ideia de criar espaços de participação cidadã no desenvolvimento tecnológico, na implementação de tecnologia, na produção de novos dispositivos tecnológicos, isso é um tema que a filosofia crítica da tecnologia já considera há muito tempo. E na esfera pública é muito pouco. Assim, parece muito radical falar isso. É isso que eu ia falar. A postura dele tudo bem, é um filósofo, é uma tese radical, mas do ponto de vista das empresas parece que é assim, mas como assim a gente vai ter que considerar grupos de, sei lá quem, de cidadãos interessados ali que podem se manifestar.
Inclusive, eu estava esquecido, mas lá no Data Privacy a gente tem um projeto, um produto diretamente ligado a ele, mas acho que não saiu um relatório, mas é um podcast, posso mandar no grupo depois, quando sair o relatório eu publico, eu mando para vocês. E justamente a gente fez uma pesquisa com a Secretaria de Educação de Santa Maria, lá no Paraná, justamente sobre contratação de tecnologia para escolas. Porque tem um projeto no governo estadual lá, eu acho, de reconhecimento facial para controlar a presença nas escolas das alunos. E aí não estava funcionando, porque não funciona a reconhecimento facial. E aí... Com outras palavras, esse é lá então. Depois eu me mando, eu não sei se é o mesmo. Mas enfim, aí o pessoal fez o projeto lá e justamente um dos objetivos, enfim, aí fez entrevistas com os professores e com as crianças sobre como eles gostariam de participar desses processos de definir sobre qual tecnologia vai ser usada na escola. E aí a gente soltou um podcast falando um pouco disso, quando sai o relatório eu mando. Mas é uma forma, justamente pensando nisso, como grupos afetados, crianças e professores, né, podem participar, podem ter voz na escolha de qual tecnologia. Será que a gente precisa de uma tecnologia para fazer reconhecimento facial para chamada? Ou será que, sei lá, a gente precisa de uma televisão, internet rápida, outras tecnologias mais básicas, né? Então, como chama o podcast? chama Dadocracia, um podcast lá do Data Privacy Brasil. Vou mandar no grupo. E sobre a questão, inclusive, engraçado, assim, aliás, mencionando aqui o trabalho do Data Privacy Brasil, que o Pedro trabalha lá e tal, eu li, achei muito interessante aquela revista, a Data, vocês publicaram, foi no ano passado, eu acho. A DIA, né? Hã? A gente tem algumas, a que a gente soltou mais agora foi a de inteligência artificial. Isso que eu ia falar, um dossiê sobre inteligência artificial. Aliás, lá no debate, essa semana agora, semana passada, sexta-feira passada, eu tive lá no evento, né, da rede, que eles organizam lá na filosofia, no FMG, e eu dei o exemplo que estava na revista SUS, que é as capivaras robôs. Eu dei o exemplo das capivaras robôs, que é um exemplo que eles adaptaram, porque não é capivara robô, é o cachorro robô, a versão da Kátia de Brito. Né? Só que eu achei tão legal o capivara, que agora eu só falo capivara. Quem que inventou esse negócio da capivara robô? Foi o pessoal que está escrito, foi os autores lá daquele texto. Eu lembro quem foi, Mariana Garrote. Os autores estão lá na revista, não lembro quem escreveu esse texto especialmente, mas a Malu, por exemplo, ela participou também. Enfim, mas foi muito legal a revista. Eu recomendo. Eu compartilhei essa revista no grupo. Eu acho que eu compartilhei. Na hora que eu mandei o projeto de lei, eu mandei essa revista também do Data. Não mandei, não? Não lembro. Eu posso pegar o link e mandar também. Eu mandei o podcast agora. Olha lá, no dia que eu mandei o projeto de lei, eu acho que eu mandei uma revista junto. Mandei, não foi? Essa revista aí. Depois vocês dêem uma olhada, que é uma revista... Assim, é uma linguagem muito acessível, texto curto. Não é uma revista acadêmica. Não é uma revista acadêmica, é uma revista de divulgação, assim, mas até do ponto de vista da apresentação dela, é bonito, assim, é uma revista bem. A gente tem outras que ficam na plataforma nossa, mas a gente vai abrir mais, eu acho, nos próximos meses. Tem de saúde, tem de infância, tem de eleições, e tem uma de produção de dados mais tradicional. Tá. Aí depois eu mando. Assim, eu estou colocando perguntas, gente. Daqui a pouco a gente vai acabar o nosso tempo. Assim, eu quero respeitar o tempo limite para o encontro do grupo, para não ficar uma coisa também muito cansativa. Então, quem tiver questões, se manifeste, senão o tempo acaba. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, eu vi que você participou de um evento lá na Europa, não foi? Na Estônia. Na Estônia. Nossa. E é para discutir justamente esses temas, né? Como é que foi esse evento? Como é que foi a experiência? O evento é um evento bem tradicional, mas eu não conhecia porque eu não tinha dessa área, mas a área de governo aberto. Então, quem trabalha com questões de transparência pública, dados abertos, foi um evento bem tradicional para esse pessoal, assim, que atua nessa área, eu não conhecia. Aí tem uma ONG europeia, que chama European Center for Non-Profit Law, eles têm um braço forte de regulação de tecnologias. E eles estão muito debatendo o projeto de lei da Europa. Eles estão muito fortemente incidindo nele. É uma preocupação grande deles. Tá? E aí eles chamaram a gente, no nome da Data Privacy, para participar, para trazer o contexto do projeto de lei brasileiro.
porque justamente nosso projeto tem essas aberturas um pouco maiores que o deles para a participação cívica e para a transparência no poder público. Aí eles chamaram para fazer um debate sobre isso, sobre accountability e transparência de algoritmos no setor público. E aí teve um cara lá da Polônia, que é interessante, ele usou como fosse a lei de acesso à informação da Polônia, para exigir informação sobre um algoritmo de distribuição de processo no judiciário. E aí ele ficou um tempão nisso, e a Polônia, enfim, está no contexto de regime autoritário, teve reformas no judiciário. E aí tinha um grande medo do algoritmo ser usado também para manipulação de processo judicial, assim, para processos politicamente sensíveis irem para cá ou para lá. Irem para cá ou para lá. E aí eu sei que ele ganhou a briga, assim, teve que abrir, mas eu não lembro qual foi o desfecho, se tinha ou não esse enviesamento, mas enfim, conseguiu colocar que isso era questão de transparência pública também, como é que um algoritmo judiciário distribui o processo. É um elemento antirregulatorial, é um elemento de transparência, né? Como a gente tem que saber quanto o governo gasta, sei lá, qualquer coisa, compra de caneta, tem que saber como que os sistemas de automatizados que eles usam também funcionam. Teve esse debate geral, assim, sobre transparência, foi bem legal. Bom, mais alguém, gente? De casa? Alguém daqui? Quer fazer alguma consideração? Tranquilo? Bom, acho que a gente pode, então, encerrando. Eu queria, mais uma vez, agradecer o Pedro por ter vindo aqui. Foi uma apresentação muito, muito boa, assim, para a gente. Eu acho, sobretudo, quem não conhece um pouco esse histórico desse esforço regulatório, tanto no Brasil quanto no mundo, entender melhor em que pé que a gente está, né, os desafios que estão colocados para a gente hoje, o cenário brasileiro, que é um cenário ainda que ainda não tem um texto aprovado, né, e a gente não sabe até que ponto esse texto vai vingar, né? Engraçado que, ouvindo as manifestações lá no Senado, eu tive essa, assim, da audiência pública, né, o que eu assisti, eu tenho essa impressão de que o foco está sendo esse. Esse projeto tem que ser melhorado para favorecer a inovação. Basicamente isso. Ou rejeita em bloco, então simplesmente fica falando em inovação o tempo inteiro. Né? Então, acho que isso tende a dar um direcionamento talvez diferente para esse projeto. Né? Mudou muito o cenário de 2018, 2014, 2018, que tinha esse esforço coletivo para ter regulações boas e, enfim, conciliatórias. Né? Claro que a lei de proteção de dados também concilia muito dos interesses da indústria. A lei legitima muitas práticas deles, né? Ao mesmo tempo que outras não. Mas agora, no cenário de AI, é isso. Não existe mais a coalizão que existia em termos de aprovação de texto, pelo contrário. Existe nem engajamento no texto existe. Acho que isso, até o Eduardo Gomes, que é o relator lá do projeto de lei, quando abriu a audiência pública, ele falou isso. Tem um monte de gente falando que o texto é isso, que o texto é aquilo, mas ninguém chega e dialoga sobre o texto. Qual artigo tem que melhorar? Qual artigo está bom? O que falta incluir? Ninguém fala isso porque ninguém quer legitimar. Quem não quer aprovar o texto não quer legitimar nenhum debate. Assim. É um momento político bem delicado, assim, de tudo ou nada. Assim. Verdade. Aliás, sobre esse esforço regulatório, essa corrida, não sei se todo mundo teve tempo de ler a nota técnica da NPD, mas na nota técnica eles fazem referência a uma série eles têm uma parte que são experiências comparadas. Sim. Aí eles analisam uma série de outras propostas regulatórias, começando pelo ato da AI Act, né, lá da União Europeia, mas uma série de iniciativas na França, na Holanda, na Espanha, no Canadá. Sim. E depois tem uma análise comparativa e tal, mas assim, é um parágrafozinho, é muito sucinto, então não deu para ter uma ideia muito clara de como que está, né? Acho que tudo isso aqui ainda são propostas, né? Não tem leis ainda aprovadas já, muito menos em vigor e tal. O que a gente tem são discussões de projetos assim legislativos e tal.
em diferentes países, além da diretiva, né, na União Europeia. Mas é interessante acompanhar, porque eu acho que esses debates nesses países, alguns, a impressão que eu tive, a Espanha, sobretudo, a França... A Espanha já criou autoridade. Exato, eles estão mais avançados. Então, a gente criou autoridade para regular a IA. Já. Exato, então é interessante acompanhar, assim, para quem está pensando em fazer pesquisa nessa área, eu acho que esse é um campo interessantíssimo, pegar essas experiências, por exemplo, a espanhola, entender melhor o que está acontecendo e comparar com o que está acontecendo no Brasil e tentar entender o que da experiência espanhola poderia ser absorvido aqui no Brasil e tal, né? Eu acho que esse é um trabalho grande e, enfim, um universo, assim, tá? A coisa está acontecendo agora, né, em vários lugares do mundo, esse tipo de... Fazer pesquisa, dá para fazer pesquisa de todo jeito agora, porque está tudo em aberto, né? Então dá para pesquisar tanto o processo legislativo, quanto Exato. debate, quanto definição. Dá para definir os fundamentos, a própria definição que está no começo da lei, o que é sistema de inteligência artificial. Sim, que é decisão automatizada, que você discutiu na missão, tudo isso ainda é objeto de discussão. Então, enfim, então tem um universo de pesquisa que não falta, né? Bom, mas então é isso, a gente está chegando já também no nosso tempo, queria agradecer. Obrigado, Pedro, pelo convite. E vou lembrar você só da continuação do grupo, semana que vem a gente tem um encontro aqui de novo, no mesmo lugar, na mesma sala do Zoom, para quem está no Zoom, na mesma sala presencial, para quem puder vir presencial. E, pois o nosso encontro semana que vem vai ser com a Denise Carvalho, que é uma professora da Unicamp, uma doutora em Sociologia. Você conhece ela, sim? De nome, só. Eu também não conheço pessoalmente, a gente também não vai conhecer pessoalmente, porque ela vai participar pelo Zoom desse encontro. Mas estarei aqui pessoalmente, quem puder vir, para a gente poder fazer esse debate aqui também entre nós, e ela vai estar aqui no telão. E o tema que ela vai tratar é vieses no aprendizado de máquina e algoritmos racistas. Então, todo mundo convidado, são 3 textos dela, artigos que a gente indicou. É importante ler com antecedência o material. Um texto Black Twitter, renegociando os sentidos da comunidade e materialidades digitais, o outro mitigando vieses no aprendizado de máquina, e o terceiro texto, algoritmos racistas e ritualização da solidão da mulher negra em banco de imagens digitais. Aliás, falar em banco de imagens digitais, eu compartilhei um negócio no grupo, vocês viram, da deputada de inteligência artificial que produz uma imagem de uma mulher negra igual com uma arma na mão dela. Não sei de onde e por que você viu esse negócio. Pois esse é um debate que está aí acontecendo. A gente pode, obviamente, conversar com a Denise Carvalho sobre esse caso também e outros casos. Então, todo mundo bem-vindo, leia o material, a gente se encontra semana que vem, gente. Então, agradecendo a participação de todo mundo. Vou finalizar aqui a gravação e vou fechar a sala, gente. Até a próxima aí para vocês que estão aí remotamente. Tchau, tchau.